Olá, alguém já se perguntou como é que uma profissão nasce, assim, do nada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa lei lá de 1962 que fez exatamente isso no Brasil, criou a profissão de psicólogo. Então vamos viajar no tempo. O ano é 1962, um momento que foi, sem exagero, um divisor de águas. Foi ali que se lançaram as bases para a psicologia que a gente conhece hoje no Brasil. E isso nos leva a uma pergunta fundamental, né? O que precisa para criar uma profissão inteira, do zero? Porque vamos combinar, as profissões não aparecem por mágica. Elas são, na verdade, construídas, tijolo por tijolo, artigo por artigo, por meio de uma lei. Bom, e para entender essa história, a gente vai passar por alguns pontos-chave. Primeiro, o nascimento da profissão em si. Depois, vamos ver os 3 tipos de diploma que foram criados. Daí, a gente entra no que realmente importava, os poderes exclusivos do psicólogo. Também vamos ver como a lei conectou a universidade com a prática clínica e, por fim, uma parte super interessante, como foi que lidaram com quem já trabalhava na área antes de tudo isso. Bora lá? Ok, então vamos mergulhar de cabeça. Para começar, vamos direto na fundação de tudo. Pensem nessa lei 4119 como se fosse, literalmente, a certidão de nascimento da profissão de psicólogo no Brasil. Então, o que essa lei federal lá de 27 de agosto de 1962 queria fazer? Basicamente 2 coisas. A primeira, botar ordem na casa da formação em psicologia. E a segunda, regulamentar a profissão de vez. Porque, olha, antes disso, o cenário era uma verdadeira bagunça. Um campo sem fronteiras claras, sem regras. Isso gerava uma insegurança gigantesca tanto para quem atuava na área quanto para o público, claro. Certo, mas então como é que alguém se tornava psicólogo com essa nova lei? A forma como fizeram isso é bem fascinante. A lei não só disse, existe agora a profissão de psicólogo. Não. Ela desenhou todo o caminho. Um percurso educacional bem claro, com 3 degraus diferentes de qualificação. A gente pode imaginar essa estrutura como uma escada mesmo, com 3 degraus. A base de tudo era o bacharelado em psicologia. Com ele na mão, a pessoa podia subir para o 2º degrau, a licenciatura, que era mais voltada para dar aulas. Mas o topo da escada, o degrau que dava o poder de atuar, de clinicar, esse era o título de psicólogo. E é aqui que a gente vê a genialidade da coisa. Olhem só a diferença nos direitos que cada diploma dava. Bacharelado, permitido dar aulas em cursos de grau médio. A licenciatura, ok, abria mais umas portas no ensino. Agora, o título de psicólogo, esse sim era o prêmio. Dava para ensinar em todos os cursos e, o mais importante de tudo, permitia exercer a profissão. Era a chave que abria todas as portas, a verdadeira chave mestra. Beleza, então já entendemos os diplomas, mas na prática, no dia a dia, o que um psicólogo podia fazer que os outros não podiam? A lei foi super específica nisso. Ela praticamente desenhou um território exclusivo para essa nova profissão. Para entender isso, a gente precisa olhar para o artigo 13. Ele é o coração da lei. E tem 2 palavrinhas mágicas aí. Função privativa. Guardem bem isso. Função privativa. Isso quer dizer que certas tarefas eram, por lei, exclusivas dos psicólogos. De mais ninguém. Ponto final. Era como construir um muro, sabe? Um muro de proteção e de legitimidade ao redor da profissão. E que território era esse, afinal? Bom, coisas bem sérias. Diagnóstico psicológico, orientação e seleção profissional, orientação psicopedagógica e a solução de problemas de ajustamento. Pensem bem, da noite para o dia, essas áreas que são super complexas passaram a ter um guardião oficial, um profissional definido por lei para cuidar delas. Mas a gente sabe que uma lei, só no papel, não faz milagre, né? Era preciso criar toda uma estrutura, um ecossistema para fazer a coisa funcionar. E o legal é que a lei pensou nisso também. Ela criou uma ponte super importante entre o que se aprendia na sala de aula e a vida real, a prática. E olha que interessante a abordagem. A lei dizia o seguinte: não basta a universidade ter um monte de professor bom. Não. Ela também precisa organizar e manter serviços clínicos abertos para todo mundo, para o público. Ou seja, a formação já nascia com um pé na prática e com a missão de servir a comunidade, desde o comecinho. Ok, mas isso tudo levanta uma pergunta bem delicada, né? E quem já trabalhava com psicologia antes da lei? O que é que acontecia com essa gente toda? Iam ser simplesmente descartados? A resposta que a lei deu para isso foi, olha, surpreendentemente inteligente e pragmática. Para não virar uma bagunça total, a lei criou um plano de transição com prazos bem definidos. Quem já estava na ativa tinha 180 dias, ou seja, uns 6 meses para se registrar. E os cursos que já existiam
tinham 1 ano para se adaptar às novas regras. Ou seja, tudo foi pensado, nada ficou solto. Mas e aí, quem é que podia entrar nessa? A lei abriu os braços, foi bem inclusiva. Podiam se registrar, por exemplo, quem já tinha diplomas de especialista. Também os estudantes que já estavam no meio da formação, funcionários públicos que já atuavam em cargos parecidos, como psicólogo ou psicotécnico, e olha que legal, até quem já tinha mais de 5 anos de experiência prática comprovada na área. Foi uma jogada de mestre, né? Em vez de excluir, a lei trouxe todo mundo para dentro, legitimando quem já estava no campo de batalha. Então, resumindo a ópera, o ponto central é este. A Lei 4.119 foi muito além de simplesmente definir o que era um psicólogo. Ela, na verdade, forjou uma identidade profissional inteira, com tudo a que se tem direito, formal, protegida e com regras claras. Foi o ato que transformou de uma vez por todas um campo de estudo em uma profissão de verdade. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que fica no ar, para a gente pensar: como é que uma lei, um documento lá de 1962, continua a moldar de forma tão profunda a prática, a identidade e até as discussões da psicologia no Brasil de hoje? É incrível, né? O legado dessa lei, como a gente pode ver, continua mais vivo do que nunca.